Olá, é um prazer tê-los aqui mais uma vez numa nova live da nossa campanha A Vereador por Tangará da Serra. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício Gomes, com o número 17333. Estou no partido do PSL, na coligação do nosso candidato a prefeito, Vander Masson. No dia de hoje, então, nós vamos falar dos dois sistemas de votação que temos aqui no Brasil: o sistema proporcional e o sistema majoritário. O sistema majoritário são para os cargos de presidente da República, governador e prefeito e senador. Já o sistema proporcional são para os cargos de deputado federal, deputado estadual e vereador. O sistema proporcional, nós falaremos apenas dos cargos de vereadores, que é o objetivo da nossa live, ok? Vamos primeiramente diferenciar o que é voto de legenda e voto nominal. Voto de legenda é o voto que é dado apenas para o partido, ou seja, dois números. Por exemplo, o meu partido PSL tem o número 17. Então, se eu não quero escolher de forma individualizada votar em nenhum vereador, eu poderia escolher o número 17 e apertar o Enter. Pronto, estou votando na legenda do partido. Já o voto nominal é o voto dado, vamos dizer assim, para um nome específico, tá certo? Então, eu não vou escolher Maurício Gomes na urna, porque não tem nome na urna, mas vou substituir esse nome pelo número, que no meu caso é 17333. Aproveito então para pedir o seu voto, da sua família, dos seus colegas, dos seus conhecidos, tá bom? Então esse é o voto nominal, o voto completo, que é composto de a primeira parte, no caso 17 aqui, é a legenda, e mais três números, 333, completa então para vereador 5 dígitos. Esse é o voto nominal. Bem, a partir dessa eleição aqui de 2020, não teremos mais coligações. Por isso está escrito aqui ausência de coligações. Isso foi uma determinação da Emenda Constitucional 97 de 2017. O que é coligação? Que não existe mais para vereadores nessa eleição de 2020. Coligação é o seguinte: diversos partidos se reuniam, por exemplo, partido A se reunia com B e se reunia com C. O A teria, por exemplo, cada um desses partidos poderia estar lançando 20 candidatos a vereadores. Mas ele poderia verificar que na prática o A tem a metade disso, ou seja, 10 candidatos, que são 10 candidatos que vão ter um suficiente número de votos e tá bom demais para o partido A. O B já colocaria 15 candidatos. E o C também mais 20, mais 10 candidatos. Ou seja, cada um podia lançar 20, né? Mas eram lançados não necessariamente todos os 20, mas aqueles melhores candidatos, e todos se juntavam na coligação e a disputa era entre eles da coligação, ok? Então, eu ia disputar uma vaga não com um colega meu do partido, mas com todos os colegas dos outros partidos e do meu que estivesse naquela coligação. Coligação, ou seja, ligação de todos, né? Todos coligados, irmanados para o objetivo de eleger os vereadores. Então, isso não existe mais para vereador. A partir desse ano, a disputa das candidaturas de vereador dar-se-á apenas dentro do partido, tá? Então, cada partido disputa suas vagas de forma interna. Por isso que muita gente, inclusive, está me questionando: Maurício, mas aqui em Tangará são muitos candidatos a vereadores, né? Dá mais de 240 candidatos. E por que isso? Comparado à eleição de 2016, que foi bem menos, foi 130, 100 alguma coisa que eu não me recordo, mas foi bem menos, dado essa ausência aqui de coligação. É isso que ocorreu, porque quando há uma coligação, como eu expliquei, você o partido em si não vê a necessidade de colocar a chapa inteira. Agora, como esse ano é dentro do partido, cada partido
coloca o maior número possível de candidatos para que ele faça pelo menos uma, duas, né, cadeiras na Câmara de Vereadores. Quando eu falo o maior número possível, é dentro do permitido, tá? Porque na nossa cidade de Tangará da Serra, podemos lançar apenas, o número máximo de vereadores é de 21 candidatos. Mas isso não é escolha do partido, isso não é escolha da Câmara de Vereadores. Isso é uma determinação legal, tá certo? A lei das eleições já diz isso. O quê? O número de partidos, o número de candidatos a vereadores será o número de cadeiras na Câmara de Vereadores, que no nosso caso de Tangará são 14, mais 50% desse número, ou seja, mais a metade. Então eu tenho 14, a metade 14, 7. Então 14 mais 7, 21. Por isso que cada partido procura colocar 21. Isso inflou o número de candidatos a vereador, ok? Então, agora nós vamos partir para explicar a vocês o que é quociente eleitoral. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados de lugares a preencher em cada município, desprezada a fração, se igual ou inferior a meio, e equivalente a 1 se superior, tá? Então vamos lá. Vamos colocar um exemplo aqui para vocês. Quociente eleitoral. Número de votos, no caso é o número de votos válidos, dividido por número de cadeiras. Por exemplo, 42 mil, né, se todos os votos válidos fossem 42 mil. Agora vamos parar um pouco e explicar o que é votos válidos. O que são votos válidos? São todos os votos dados na eleição aqui municipal, excluídos os votos brancos e votos nulos, tá? O que é voto branco? É aquele que você já vai com a intenção de fazê-lo. Por quê? Porque na urna eletrônica já existe um espaço lá, numa tecla escrito branco, né? Então você clica no branco, você não está tendo um voto válido, aquele voto é inválido. E o voto nulo é o voto que você coloca lá na urna, mas que não tem uma ligação com nenhum candidato ou nenhum partido. Por exemplo, se eu chego e clico 00, não existe nenhum partido 00. Se eu coloco 00000, que são 5 dígitos, né, para vereador, não existe um vereador 00000. Então, também o sistema entende como uma coisa nula, então anula o seu voto. Essa é a diferença entre voto nulo e voto branco. Esses votos são considerados inválidos. Ele não entra aqui no valor aqui de 42 mil, apenas os votos válidos, certo? Ou seja, quem são os votos válidos? Voto de legenda e voto nominal, tá bom? Então, 42 mil dividido por 14, nós temos 3 mil, tá? Então, o quociente eleitoral no nosso exemplo será de 3 mil. Agora, para explicar essa questão de desprezar da fração se igual ou inferior a 1, nós vamos pegar outro exemplo aqui, ó, tá? Ó, vamos dizer que o número de votos válidos não fosse 42 mil, fosse 43 mil. Dividido por 14, eu tenho 3.071,43, tá certo? Então, depois da vírgula, o número foi menor que 5. Então, eu desprezo esse 0,43 aqui e fica, então, o quociente eleitoral de 3.071. Se fosse 3.071,50, também desprezaria, ó, igual a 50 ou inferior a 0,5, né, no caso aqui, ó. Então, desprezaria. Agora, se fosse 3.071,60, né, 60, aí eu transformaria esse 3.071 em 3.072, ok? É isso que está explicando a legislação eleitoral. Então, já fiquemos isso na mente. O que é quociente eleitoral? É a divisão, que é o resultado da divisão dos números de votos válidos, tá? Dividido pelo número de cadeiras da Câmara. No nosso exemplo anterior aqui, eu vou voltar aqui o anterior, tá? No nosso exemplo, ele foi de 3 mil, porque foi 42 mil dividido por 14, beleza? Guarde isso aí que vai servir para os demais cálculos.
Vamos agora, então, partir para o quociente partidário. O que é quociente partidário? O quociente partidário de cada partido é obtido dividindo-se o quociente eleitoral, que no nosso caso foi 3.000, pelo número de votos válidos dados sob a mesma legenda, ou seja, para aquele mesmo partido, desprezada a fração, tá? Desprezada a fração. Então, não tem aquela questão de se for igual ou inferior a 5, despreza. Não, nós vamos ver então um exemplo aqui. Olha só, exemplo de quociente partidário, tá? Quociente partidário. Então, vamos dizer que eu tenho o partido A, B, C e D, tá? VV aqui é votos válidos, que é quociente eleitoral. Então, vamos dizer que o partido A teve 9.000 votos, dividido pelo quociente eleitoral, no nosso exemplo, foi de 3.000. Então, 9.000 dividido por 3.000, resultado 3. Então, significa que esse partido vai conseguir 3 vagas, tá certo? 3 vagas. O partido B, 6.000 dividido por 3, 2, e o partido B conseguiu 2 vagas. Partido C, 4.835 dividido por 3.000, 1,61. Quantas vagas? Uma vaga. Diferentemente do quociente eleitoral, tá? Que a gente arredondava aqui, né? Se fosse maior que 5, pular para 2, o quociente partidário, eu não preciso me preocupar com a fração, sempre com o inteiro. Se está 1, alguma coisa, vai ser uma vaga aqui para o partido C. Já o partido D, 2.500 votos dividido por 3.000, 0,83. Mas Maurício está bem pertinho do 1 aqui, o 83, da unidade, né? Para chegar no número 1. Mas quociente partidário não se preocupa com o decimal. Se está 0 aqui, 0 vagas, tá? Então, é o seguinte, nesse caso aqui, nós, para facilitar o entendimento, tá? Nós vamos partir do seguinte raciocínio. Eu sei que em Tangará da Serra nós temos 14 vagas, mas para eu não colocar, só para vocês terem ideia, eu parei aqui no partido D. Nessa disputa eleitoral, nós temos aqui em Tangará da Serra 15 partidos disputando as vagas na Câmara. Não é mole não, não é fácil não. Então, por isso, dê esse voto de confiança. 17333, fiscalizar para melhorar Tangará. O povo é meu patrão. Precisamos ter lá na Câmara alguém que tenha conhecimento da legislação, alguém que saiba fiscalizar e alguém que vai te representar de forma clara e transparente no mandato. Conto com o seu voto, da sua família e dos seus conhecidos. 17333. Então, eu não poderia colocar aqui 15 partidos. Então, para facilitar o entendimento, nós vamos parar aqui no partido D, tá? E também vamos raciocinar que precisamos apenas de 9 vagas, tá bom? Para ajudar, né, o nosso entendimento. Então, de fato, o que é quociente partidário? Né? Vamos recapitular. Quociente eleitoral. Pega o número todo que foi dado geral em toda a eleição, número de votos válidos, dividido por 14, que é as cadeiras nossas. Tenho lá no nosso exemplo 3.000, tá certo? Aqui, ó. Por isso que ele está repetindo aqui, ó, quociente eleitoral. Quociente eleitoral 3.000. Já o quociente partidário, o que vocês perceberam? É o quociente que vai dar o número de cadeiras, o número de vagas. Na primeira divisão aqui, vai ser... esse quociente eleitoral vai ser as vagas que cada partido vai ter. Logo, vamos dizer assim, uma expressão bem comum que todo mundo entende, logo de cara vai ter, né, aqui a divisão dos partidos. Então eu já sei que o A tem 3, B 2 vagas e o C 1 vaga. Ora, se eu falei que no nosso exemplo aqui, para nós andarmos mais rápido, eu vou considerar 9 vagas, eu tenho 3, 5, 6. 6 vagas. Para já dividido, certo? Então faltam 3 vagas, não é isso? 6 vagas faltam 3. O D não teve nenhuma vaga, tá certo? Nessa divisão. Essa primeira divisão já não encerra a distribuição das vagas, porque eu distribuí 6, faltam 3. Será que o partido D, nessa primeira divisão que não conseguiu uma vaga, será que ele poderá conseguir uma vaga ainda lá na frente? Poderá ou não, a depender do que nós vamos ver agora, certo?
Então, quociente partidário são as vagas que os partidos obtêm logo dessa primeira tentativa de distribuição das cadeiras, beleza? Vamos lá então. Ó, você viu que não teve vaga totalmente preenchida, né? Nós tivemos só 6. No nosso exemplo de 9, faltaram 3 vagas, tá? Agora eu vou preencher essas vagas agora, tá? Que não consegui preencher diretamente no quociente partidário, com o que a gente chama de média, tá? O cálculo da média. O que é média? Número de votos. Agora eu vou pegar o número de votos do partido, dividir pelo quociente partidário, mais 1, tá certo? Lembre-se que o quociente partidário é o número de vagas que foi obtido na primeira divisão, tá? Eu vou voltar aqui de novo, ó. Vamos lá. Quociente partidário é isso aqui, ó. As primeiras vagas que os partidos obtiveram na primeira divisão. Então, quociente partidário do partido A, 3, do B foi 2, quociente partidário do C, 1. Qual o quociente partidário do partido D? 0, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Fazer um exemplo aqui, ó. O exemplo das sobras, né? Sobras, porque sobraram, fiz a primeira divisão, não preenchi todas. Então, ficaram 3 vagas sobrando. Vamos conseguir, então, ver como é que faz isso. Então, partido A, tá? Ele vai participar, então, para ver se ele pega essas vagas que ficaram sobrando, né? Aquelas 3, como é que faz? Votos do partido, no nosso exemplo do A foi 9.000, dividido por o quociente partidário. Lembra lá? Foram 3 vagas que ele pegou inicialmente, mais 1, tá? Então, o resultado, 2.250, tá? Então, congela esse resultado aqui, essa média, que é uma média, né? Ó. Partido B, 6.000, dividido, quociente partidário D, 2 mais 1. Resultado, 2.000. C, 4.135, tá? O quociente partidário dele foi 1, mais 1, 2.417,5. E o D, o número de votos foi 2.500, o quociente partidário foi 0, lembram, né? Que ele não pegou nenhuma cadeira logo na primeira divisão. O quociente partidário dele foi 0, mais 1, então 2.500 dividido por 1, 2.500. Agora, quem tiver o maior resultado aqui, vai pegar a primeira vaga daquelas 3 que estavam sobrando, tá certo? Então, desses resultados aqui, quem é que teve a maior média? 2.500 é maior do que esse, maior do que esse, maior do que esse. Então, partido D, que na primeira divisão não ficou com vaga nenhuma, agora ele obteve mais uma vaga e os demais não tiveram mais nenhuma vaga, tá certo? Ok? Essa é a forma de eu distribuir aquelas vagas que eu não consegui preencher logo de cara quando eu encontrei o quociente partidário. Bem, agora vem uma grande pergunta e uma diferença que aconteceu da eleição passada para essa. A pergunta é, todos os candidatos podem ser eleitos? A resposta é negativa. Ó. Não. Estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido, tá? Que tem obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. Tantos quanto o respectivo quociente partidário indicar na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Então, deixa eu parar só um pouquinho para tomar uma aguinha aqui. Tá quente, gente. Então, nós vamos colocar um exemplo aqui para vocês entenderem por que tem essa regra, tá? Então, essa regra existe para evitar o que a gente chama de efeito tiririca. Tá? Quando o Tiririca se lançou, não a vereador, né, mas a deputado federal, e lembra que no início aqui nós falamos que o sistema proporcional se aplica também aos deputados federais, existia a coligação e o Tiririca tirou mais de 1 milhão e tantos votos lá no estado dele, em São Paulo, e deputados federais com pouquíssima expressão ou nenhuma expressão de votos, né, foram arrastados por essa gigantesca votação do Tiririca, né, um colégio eleitoral como São Paulo, e ter gente lá, sei lá, com 1.000 votos, sendo 600 votos até, sendo eleitos deputados federais, porque
o Tiririca puxou um monte de gente. Então, para acabar com essa falta de respeito com o voto aqui no Brasil, colocou essa que a gente chama de cláusula ali, de barreira ali para a entrada do pessoal do sistema proporcional, no caso também aqui de vereador. Então precisa ter pelo menos 10%, tá, do quociente eleitoral, senão aquele candidato a vereador não vai sequer ter direito a disputar a vaga. Vamos aqui um exemplo, olha só. Exemplos aqui. Eu tenho, lembrando, quociente eleitoral de 3 mil, partido A aqui, vamos fazer o exemplo do partido A, tá bom? Foram 9 mil votos, tá? E lembram lá que o quociente partidário, que é aquela primeira divisão, ele ficou com 3 vagas, tá certo? Quociente partidário. Candidato X, dentro do partido A, tá? Fez 800 votos, tá? O Y, 700, o Z, 250, tá? Então, lembre-se que ele tinha direito a 3 vagas lá, né, inicialmente, quociente partidário. Esse candidato X, por ser o mais votado, vai pegar a primeira vaga? Sim, vai pegar a primeira vaga. Por quê? Porque o quociente eleitoral é de 3 mil. 10% de 3 mil é aqui, ó, 300, ó, 300, né? 10%. Então, 800 maior que 300, pegou a primeira vaga. O Y, 700, maior que 300, pegou a segunda vaga. O terceiro colocado no partido A fez 250 votos. 250 votos é maior que 300? Não é maior que 300, tá? Então, esse terceiro colocado no partido A, ele não vai concorrer à terceira vaga. Ele não vai concorrer. Então, na prática, o que aconteceu? Partido A, o quociente partidário dele, ele dava direito a 3 vagas, só que ele vai levar apenas 2 vagas aqui, tá certo? Por quê? Porque o terceiro mais bem colocado não atingiu os 10% do quociente eleitoral, tá certo? Então, isso para evitar o efeito tiririca, tá bom? Então, essa vaga, vou voltar aqui, ó, essa vaga, né? Olha só, 3 vagas, foram distribuídas 2, faltou uma do partido A. Como é que vai ficar ela, tá? A gente chama de vaga remanescente desse partido, tá? Ela vai voltar novamente, tá? Para a distribuição das médias. Lembra lá que a gente acabou de fazer as médias? Então, ó, eu vou colocar novamente dentro das médias, observando o seguinte, ó. É a mesma coisa daquele cálculo, 9 mil dividido pelo quociente eleitoral do partido A mais 1, deu esse resultado. 6 mil, quociente eleitoral mais 1, quociente partidário, né? Mais 1, deu esse resultado. O C, número de votos do partido, quociente partidário mais 1, deu esse resultado, tá certo? Aí, o que acontece aqui, ó? Por que o D, o partido D, tá aqui o número de votos que ele ganhou, né, no partido, o quociente partidário dele foi 0, lembra? Aquela primeira divisão, ele não atingiu a unidade, ficou com 0 do quociente partidário, mais 1, por que mais 1 aqui? Porque ele pegou já uma vaga na sobra, né, que a gente acabou de fazer, mais 1, tá? Então, considera aquela vaga que ele pegou na média, tá certo? Nas sobras, e coloca mais uma aqui, certo? Então, aquela vaga que o partido A não conseguiu preencher, ele volta de novo na divisão das médias, tá? E aí, o que vai acontecer? Quem tiver a maior média aqui, vai ficar com aquela terceira vaga que o A não conseguiu preencher. Nesse caso aqui, quem teve a maior média foi o partido C. Então, o partido C já teve uma vaga, tá? No quociente partidário. Agora ele vai ficar com mais outras vagas, preenchendo a terceira vaga do partido A, que não deu conta de preencher todas as 3 vagas. Ok? Gente, é isso, tá certo? Espero que... Eu sei que o cálculo é simples, mas são várias denominações, quociente partidário, quociente eleitoral, voto nominal.
voto de legenda. No primeiro momento assim, talvez vocês não conseguiu captar a mensagem, né, muita informação, mas vai ficar disponível aqui, tá? Essa live, vocês vão poder assistir quantas vezes for necessário. Por favor, deixe aqui nos comentários também, tá? Qualquer dúvida, estarei à disposição, tá? Também vai estar aqui nos comentários o meu número de WhatsApp, tá bom? Quem quiser, estou à disposição para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Eu quis muito fazer essa live, apesar de algumas pessoas falarem para mim assim, não, mas o pessoal nem votar, muitos não querem, quanto mais saber quanto é que se elege, qual o cálculo para se eleger um vereador na sua cidade. Mas eu penso que o conhecimento nunca é demais. Se você está inserido num processo eleitoral, não vejo problema nenhum de você pelo menos ter uma noção de como se elege o vereador na sua cidade, tá bom? Então, inclusive esses cálculos aqui, eu fiz uma adaptação, né, para Tangará da Serra, mas ele pode servir para qualquer município. Você que está me assistindo agora pode ter a mesma conclusão com outro município, tá? Desde um município que tenha 9 cadeiras mesmo, que é um número menor, até com números maiores. Você vai só mudar ali, né, o denominador da fração ali no número de cadeiras. No nosso caso é 14, mas você põe a sua realidade do seu município, tá bom? Então, espero ter ajudado com essa live. Mais uma vez, peço o seu voto, tá? 17333, fiscalizar para melhorar Tangará.